Bom dia! Eu sou Arthur Matos e hoje vamos falar um pouco sobre patologias. Vamos nos aprofundar na vistoria feita na residência da família Souza Tavares, localizada na rua Alpinópolis, número 82, Vila Princesa Isabel, ou como também conhecido o bairro Guaianazes, e tendo eu mesmo como técnico responsável. Mas antes de nos aprofundarmos nesta vistoria, vocês sabem o que são patologias? Bem, na construção civil, patologias são definidas como problemas e defeitos encontrados dentro de uma edificação, como fissuras, rachaduras e infiltrações. Essas patologias apresentam que há sérios problemas na obra e podem gerar altas despesas dependendo de sua gravidade, além de outros fatores, como a desvalorização das edificações. E aqui podemos ver ainda dois exemplos, uma rachadura e uma infiltração. Agora que já entendemos mais um pouco sobre patologias, partiu ver como está a residência da família Souza Tavares atualmente? Bem, começando pela sala de estar, o ambiente está bem conservado e não apresenta muitas patologias. Tanto o piso quanto esquadrias estão em perfeito estado. Entretanto, são encontrados alguns problemas, como rachaduras e descascamento da pintura nas paredes, principalmente nas partes inferiores. Já falando da cozinha e copa, assim como na sala de estar, a parte de piso e esquadrias está em perfeito estado. Porém, este ambiente também apresenta infiltração em uma das paredes, além de um certo desgaste das pinturas nas demais. Agora falando sobre os dormitórios, estes são os cômodos que menos apresentam patologias em toda a residência. Seu problema maior estaria na parte de pinturas, onde pode ser encontrado em um dos quartos um leve desagregamento da pintura. Já falando do banheiro, este ambiente está em boa conservação e não apresenta patologias. Tanto os revestimentos do piso como também das paredes e tetos estão bem conservados, além das esquadrias que também estão em bom estado. Agora vamos falar sobre a área externa. A área externa da residência não foi totalmente concluída, a não ser sua parte frontal. Sendo assim, ela apresenta patologias na pintura, mais especificamente mofo nas partes inferiores da parede. Já nas demais se encontram ainda na etapa do chapisco, e isso pode deixar a parede mais vulnerável e trazer problemas patológicos posteriores como infiltração, sendo necessário o término do processo de aplicação de revestimento nas paredes. Certo, agora que já comprovamos que há a existência de patologias dentro da residência, quais seriam as causas dessas patologias? Vamos explicar um pouco sobre isso agora. Começando pela sala de estar. As causas das patologias encontradas são diversas, começando pela rachadura. Ela está relacionada à forma em como a parede foi construída. Um ponto importante a ser levado é que a residência apresenta dois blocos construídos em anos diferentes e com grandes intervalos, consequentemente com materiais diferentes também. A sala de estar e cozinha são ambientes mais antigos, construídos no início dos anos 1900, e têm suas paredes feitas com tijolos de barros, e foi utilizada uma espécie de argila para anexá-los ao invés do cimento. Já a outra parte foi feita por volta dos anos 80. Isso significa que o banheiro e quartos foram construídos com blocos comuns e cimento em volta da parte mais antiga. Outro ponto importante é o teto. Enquanto nos quartos e no banheiro temos a presença de uma laje, na parte mais antiga não pode-se dizer o mesmo. Assim como era comum na época, em casas mais simples, o teto era as próprias telhas sustentadas por uma estrutura de madeira, sendo o teto de duas águas. Em 2019, toda a residência passou por uma reforma, e as principais mudanças foram na parte interna, com revestimentos no geral, e na parte elétrica e hidráulica, e também no teto da sala e cozinha. Os ambientes não receberam lajes, mas em contrapartida, foi feito um novo teto mais simples e moderno, entre aspas, com telhas de fibrocimento e uma estrutura de madeira mais sucinta. Além disso, o pé direito aumentou 1 metro, aumento esse feito com blocos comuns. Sendo assim, pode-se afirmar que a rachadura presente no ambiente é advinda de um excesso de peso do teto sobre a parede de blocos de barro. Já o problema de descascamento pode estar ligado a como estava a superfície da parede. O processo de pintura foi feito sem uma preparação dessa superfície, que já tinha um revestimento anteriormente. Isso contribuiu para uma falta de aderência do produto à tinta devido à presença do pó.
Agora falando sobre as causas das patologias encontradas na cozinha, a infiltração presente é advinda da parte externa da parede. E externamente existe um vão entre a parede da cozinha e a parede da garagem. Dentro deste vão, que deve ter aproximadamente 20 centímetros de largura, estão despejados restos de entulhos, alguns jogados ali há muito tempo. Além disso, a parede não apresenta um revestimento externo adequado, incluindo nos blocos que foram adicionados para aumentar o pé direito do ambiente. Nesses não foram aplicados nenhum tipo de revestimento. Com isso, a umidade gerada no local, mas a ação de chuvas que incidem diretamente na parede, ocasionou depois de algum tempo infiltrações na parte superior da mesma. Já o desgaste da pintura está ligado ao fato de a mesma no local não ter sido feita de maneira correta para as funções que ali são feitas. Isso a tornou menos resistente a gorduras e a vapores, por exemplo, ocasionando o desgaste dessas pinturas. Já no dormitório, o desagregamento presente está relacionado a uma provável falha durante o processo de aplicação do chapisco, emboço e reboco. Um ponto que também pode ser considerado é o fato de ela não estar terminada na parte externa e expostas a intempéries, como chuva e intensa incidência de solar. Tudo isso junto resultou nesta patologia. Na área externa, o mofo localizado na parede da residência é muito provavelmente advindo de 3 fatores: uma pintura inadequada, uma exposição intensa às intempéries, principalmente chuva, e uma alta umidade presente no local. Certo, mas agora vocês devem estar se perguntando: Arthur, mas como solucionamos estes problemas? Bom, vamos ver sobre isto agora, começando pela rachadura e o descascamento na sala de estar. Para solucionar a patologia da rachadura, o melhor a se fazer é, primeiro, abrir uma fenda em formato de V na área da rachadura. Em seguida, preencher o vão com um fedante acrílico e, por fim, aplicar uma massa para reboco pronta e massa corrida. Logo depois de esperar um tempo de secagem adequado para os materiais aplicados, pode-se realizar-se novamente o processo da pintura. Já para solucionar o descascamento das paredes, deve-se primeiro raspar o local afetado até a remoção total das partes soltas, e em seguida aplicar um fundo preparador, e por fim, claro, realizar o acabamento. Mas não vamos parar por aqui. Vou falar um pouco sobre os valores dos principais materiais utilizados nestas soluções. Primeiro sobre o vedante acrílico de 280 ml, que vai custar por volta de R$ 29,90. Já a massa para reboco pronto da Votomassa de 20 kg custa por volta de R$ 14,50. Uma massa corrida de 25 kg está saindo por volta de R$ 85,90. Já o fundo preparador de 3,6 litros custa R$ 90,44. Certo, agora falando sobre a infiltração e desgaste das pinturas nas paredes na cozinha, para solucionar o problema da infiltração, uma boa solução seria principalmente melhorar o revestimento na parte externa, aplicando ele de maneira correta. E na parte interna, logo após essa melhoria, esperar a parede ficar o mais seca possível. Então, lixar, passar massa corrida e logo após aplicar uma tinta adequada para o ambiente, que seja lavável e antimofo, por exemplo. E por fim, a aplicação de um impermeabilizante. Já para o problema do desgaste das pinturas, deve ser feito praticamente o mesmo já realizado na área onde está a infiltração. Primeiro, deve-se lixar, depois adicionar massa corrida, logo após aplicar uma tinta mais adequada para o ambiente e suas funções, e por fim, passar um bom impermeabilizante. Agora falando sobre os valores dos principais materiais utilizados, o impermeabilizante de 3,6 litros está custando por volta de R$ 71,90. Já a tinta acrílica coral, lavável e antimofo de 3,6 litros está custando por volta de R$ 144,90. Já a massa corrida de 25 kg, R$ 85,90. Agora indo para a parte do desagregamento da pintura presente no dormitório, para corrigir essa patologia, primeiro deve-se raspar bem o local. Logo depois, aplicar um novo reboco e esperar o tempo de cura.
Então, aplicar um fundo preparador e, por fim, regularizar a superfície utilizando de massa corrida e também realizar o acabamento. Já sobre os valores dos principais materiais utilizados nesta solução, o fundo preparador de 3,6 litros está custando por volta de R$ 90,44. Já a massa corrida de 25 kg, como já dito, está custando por volta de R$ 85,90. E por fim, a massa para reboco da Votomassa, também já citada aqui, de 20 kg, está custando por volta de R$ 14,50. Agora indo para a área externa para solucionar o problema do mofo. Para lidar com o problema, a solução seria lavar bem o local com uma mistura de água e água sanitária, tomando todos os cuidados possíveis durante esse processo. Depois, esperar a parede secar por 1 ou 2 dias e procurar fazer o procedimento em períodos quentes. Por fim, aplicar uma seladora e pintar novamente. Valores dos principais materiais utilizados nesta solução. A tinta acrílica coral lavável e antimofo de 3,6 litros, como já dito aqui, está custando por volta de R$ 144,90. E já o selador acrílico souvenir de 3,6 litros está custando por volta de R$ 58,00. Infelizmente, esse vídeo já está chegando no fim, mas eu não posso terminá-lo antes de fazer uma boa conclusão sobre as causas, soluções e toda a análise da vistoria feita na residência da família Souza Tavares. E depois de fazer essa análise completa da vistoria realizada na residência, pode-se concluir que, sim, a residência ela apresenta algumas patologias em diferentes níveis de seriedade e que estão espalhadas pelos diferentes cômodos, sendo algumas até quase imperceptíveis. Mas todas as patologias vão ter uma fácil reparação, sendo utilizados de materiais acessíveis. E também se percebe que as causas estão relacionadas a vários fatores diferentes, porém estão todas interligadas pela maneira em como a própria residência foi construída. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima!